última aula de Harmatiologia, o estudo do pecado, a doutrina do pecado. Nós temos caminhado, prosseguido em conhecer no Instituto Fastef, e eu espero que você receba nesta aula final conhecimento avançado. Estamos ao vivo com a nossa turma do Jardim Palmares, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, de Queimados. Tem muito aluno espalhado aí por todo o Brasil. A Mônica, a Jaqueline, o Gabriel, a Jane, o Ronaldo, a Edivânia, a Rebeca, a Priscila, o Márcio. E se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas nós vamos caminhar, vamos progredir nessa aula buscando conhecimento avançado. Na aula passada, eu gosto de relembrar sempre, nós estudamos a origem do pecado, aula 4, o que a Bíblia nos revela sobre o pecado, a tríplice tentação de Jesus. Ele foi conduzido lá no deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Vimos também a serpente, vimos a queda, a personalidade da queda, falamos sobre morte espiritual, falamos na aula passada sobre depravação total do ser humano e terminamos falando do tentador e fazendo um panorama bem amplo da queda do primeiro casal. Se você não assistiu a nossa aula de número 4, como também todas as aulas passadas, a 2, a 1, a 3, por favor, vá lá no grupo de alunos, vá lá no portal, assista todas as aulas, porque é de suma importância que você esteja preparado para a nossa avaliação nos próximos dias. Hoje nós vamos falar sobre a universalidade do pecado. É o nosso primeiro tema desta nossa aula de número 5, a última aula, falando sobre universalidade do pecado. A universalidade do pecado, turma, é evidenciada a partir do testemunho das religiões e da história da filosofia. O estudo desta disciplina demonstrará que existe um fator presente no homem que apresenta a falta de um ser superior. Essa ideia é natural, essa ideia é inerente de todos os homens. Eu costumo dar um exemplo de uma cultura indígena. Os índios, por exemplo, eles não têm muita informação, principalmente os índios de antigamente, né? Aqueles que não tinham ainda antena parabólica, mas eles não tinham muita informação sobre a cultura do homem branco. Mesmo assim, os índios eles expressavam religiosidade. Eu brinco que o ser humano muitas vezes vai a uma floresta, corta uma árvore, o ser humano pega um pedaço daquele tronco, esculpe um deus e se dobra diante dele, faz reverência para esse Deus, para esse Senhor. É o que mais acontece, justamente por causa deste ser humano que tem um vazio de Deus e que tem a falta de um ser superior. No próximo módulo que nós vamos estudar, a gente vai falar um pouquinho sobre a transcendência de Deus e a imanência de Deus. E aí você vai ter toda a exatidão daquilo que eu estou falando. O ser humano, ele é por si só um ser religioso. Ele acredita em algo superior. Até mesmo aqueles que não professam nenhuma religião, eles fazem práticas religiosas. O camarada não vai na igreja, não vai na missa, mas ele todo domingo está no Maracanã, religiosamente, cantando para o Flamengo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Botafogo, coisas que a gente só deveria cantar para Deus. Mas é a sua expressão
religiosa. O relato da Bíblia Sagrada revela-nos que o pecado é universal, diz respeito a todos os homens. O ser humano é caído desde o nascimento, sendo concebido em pecado e contaminados por sua maldição. Se o pecado ele é universal, turma, significa que o pecado atinge homens, mulheres, brasileiros, japoneses, europeus, asiáticos. Ele é um pecado generalizado. Não importa a geografia, aonde a pessoa tenha nascido, não importa o país, não importa a cultura, não importa a classe social, econômica, o poder de compra, quantos diplomas a pessoa tem na parede, todos que nascemos nesse mundo, nascemos em pecado. Eu gosto muito do texto que fala no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, é Espírito. Então, muitas vezes você conhece uma pessoa carnal por aquilo que ela professa, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Muitas vezes você vê uma pessoa espiritual da mesma maneira. A boca, ela só vai falar daquilo que o coração está cheio. Se as minhas atitudes são atitudes carnais, é porque eu vivo na carne, eu não vivo no espírito. Mas se as minhas atitudes são atitudes espirituais, é porque a cada dia eu tenho buscado um quebrantamento. Como é que a gente quebranta? Jejum, orações, consagrações, leituras bíblicas, tudo isso faz parte aí da nossa santificação. A natureza do pecado. Mas nós não falamos isso em aulas anteriores, mas tem coisa nova para a gente falar nessa aula final, nessa aula de hoje. Em linhas gerais, o pecado do homem constitui-se em ele comer do fruto proibido, que não era maçã e não era sexo, tá? A desobediência do homem, que rebelou-se contra a ordem de Deus, a fonte do erro é, então, a desobediência dá luz ao pecado. A desobediência do homem quando ouve lá a serpente com aquela sedução, o dia que vocês comerem, vocês serão como deuses. É isso que Deus não quer que vocês sejam. Então eles foram seduzidos, eles foram enganados. Eva sim, Adão não. E desobedeceram deliberadamente. Existe uma fonte desse erro. Que, em primeiro lugar, o homem erra porque ao comer do fruto proibido, ele desobedece às ordens de Deus. Ele se posiciona contra Deus, ele se opõe ao Criador. Na verdade, é uma grande tentação essa independência, querer caminhar sozinho, querer viver sem a supervisão, sem prestar contas, sem a submissão ao Criador. Essa autonomia, em alguns aspectos, em alguns quesitos, ela é fruto de desobediência. Número 2, a fonte do erro também é se opor a Deus. O homem ele se recusa a se submeter à vontade de Deus. Lembra nas aulas anteriores que eu disse para vocês que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Mesmo o ser humano sabendo que a vontade de Deus é boa, ele se opõe. Agradável, ele não faz o que Deus quer. Perfeita, ele quer sua autonomia, ele quer sua independência. E isso foi a fonte do erro de Adão. Número 3. O homem, quando ele peca, ele busca o quê? Ter o controle das coisas
no lugar de Deus. Gente, nós não temos controle de coisa nenhuma. Leso engano alguém achar que controla o dia de amanhã, que consegue crescer um côvado, ou 3 centímetros, ou 2 centímetros, que consegue contar todos os fios de cabelo da cabeça. Engano seu e meu, viver uma vida como se nós tivéssemos controle de alguma coisa. Nós não temos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos. O homem faz planos, mas a confirmação ela vem do Senhor. Eu tô cheio de planos aí para esse finalzinho de ano, para o próximo ano que virá. Vai ser um ano muito bom, mas quem vai confirmar isso na minha vida é Deus. Então a nossa fé, controle da nossa vida, a gente deve depositar em Deus. A santidade de Deus é o padrão único pelo qual os valores morais podem ser julgados com exatidão. E é nesse caso que a transgressão ela é pecaminosa, porque a transgressão é contrária a Deus, contrária à sua santidade. Quando eu quebro uma aliança com Deus, quando eu pratico transgressões, quando eu pratico iniquidade, quando eu erro o alvo, quando eu desobedeço, quando eu deixo de ter uma vida de santidade. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. Eu gosto muito da declaração do Catecismo de Wistem, que diz assim: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele, dada como regra, a criatura racional. Quando nós quebramos qualquer tipo de regra racionalmente, claro que existem seres humanos que têm algumas debilidades psicológicas, psiquiátricas, mas tirando esses seres humanos que não têm consciência, todos nós que somos racionais, quando nós quebramos uma regra de Deus, nós transgredimos. E aonde estão as regras de Deus? Na palavra. Por isso que nós buscamos um curso de teologia avançada. Não é um curso básico, não é um curso médio, é um curso de teologia avançada. Porque nós queremos nos aprofundar nessa regra, nessa lei de Deus. Eu estava dando aula para a turma do bacharel e nós estávamos fazendo exegese de alguns textos obscuros, de alguns textos que as pessoas interpretam uma coisa, quando na verdade é outra. E os alunos do bacharel me disseram assim no final da aula: poxa, professor, a gente leu sempre isso aqui errado, né? Já ouvimos 500 vezes os pregadores de plantão falar que era isso. Mas como o senhor está explicando aí, dentro do grego, dentro do hebraico, interpretando com cuidado, com a exegese, então nós vimos que essa interpretação foi equivocada. Então é muito importante nós prosseguirmos e prosseguirmos em conhecer e nunca parar de estudar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a dimensão do pecado. A dimensão do pecado, a extensão do pecado, as esferas que o pecado acabou estragando, né, contaminando na vida do ser humano. É fundamental fazermos uma análise a respeito do alcance que o pecado teve, pois somente assim poderemos perceber a seriedade do assunto. Tem gente que não leva a sério a questão do pecado.
Tem gente que brinca, que pecado nada, pecado não existe. Pecado existe sim. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O primeiro pecado, ele acontece aonde? Lá no céu. O primeiro pecado ocorre no céu. Fez o maior dos anjos cair de seu estado e perder o seu status, perder a sua glória, perder a sua honra que Deus havia lhe dado. Quem era o maior dos anjos? Lúcifer, querubim ungido, aferidor da medida. Mas a criatura, ela quis se rebelar contra o Criador. Eu nunca vi uma criatura querer ser maior do que o Criador. Um dia eu vou ser melhor do que você. Isso parece arrogância, isso parece prepotência, isso parece falta de humildade. Deus, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Levou consigo um grande número de anjos menores. Sabe aquela pessoa que vai ser mandada embora do trabalho, mas diz assim, ó, eu vou, mas não vou sozinho não, hein? Cabeças vão rolar junto comigo. Lúcifer, ele ainda leva 1/3 do céu com ele. Número 3, esses anjos caídos tornaram-se demônios, espíritos enganadores, espíritos de doenças, de enfermidades, espíritos invejosos. Esses demônios aí se tornaram, esses anjos caídos se tornaram demônios. Esse primeiro pecado mostra que não há uma redenção preparada para eles. Não caia na teologia que diz que no final de tudo, Lúcifer e os seus anjos vão ser perdoados. E como é que eu desconstruo essa teologia? Com a ideia do Seol, do Hades, do inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Não foi para seres humanos. Então, para que Deus ia fazer o inferno se no final de tudo vai ter perdão para Lúcifer? Se no final de tudo vai ter perdão para Satanás, para os anjos decaídos? É óbvio que não. Número 5, nos mostra que todos os demais pecados e suas consequências têm início. Quando? Nesse ato pecaminoso. Onde? No céu. Por quem? Lúcifer. Então, a partir daqui, é um dominó derrubando outros dominós. Aquele efeito cascata, né? O pecado nasce do céu, mas também se instala na terra. O primeiro pecado do homem. Esse primeiro pecado é a segunda demonstração terrível da natureza transgressora. Por que segunda? Porque a primeira foi Lúcifer e a segunda foi Adão. Esse pecado fez com que o cabeça natural da raça humana caísse consigo. Poxa, Adão tinha tudo no Éden. Deus conversava com ele toda a viração do dia. Não tinha fome, não tinha trem lotado, não tinha guerra. Mas ele jogou tudo para o alto. Tem pessoas que são assim, igual Adão. Ele tem tudo, mas não dá valor. Só vai dar valor quando perder. 3. Esse pecado causou sofrimentos imensuráveis. Trouxe tristeza, trouxe morte para toda a raça humana. Hoje, por causa do pecado, a gente fica triste. Não é todo dia que eu tô feliz, tô alegre, tô para cima. Tem dia que eu tô triste. Tem dia que os maus pensamentos, eles querem rondar. E aí a gente tem que
afugentar as aves de rapina, afugentar os maus pensamentos. Tudo isso é fruto do pecado. Número 4, as suas consequências terão a sua consumação máxima nos ais eternos. E esses ais aqui serão doídos. Vai ser ai, 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 ai. Porque vai haver uma condenação para aqueles que não praticaram a justiça de Deus. Vai haver uma condenação para aqueles que não foram fiéis a Cristo. O que a morte de Cristo trouxe para nós como resultado? Primeiro, Cristo suportou a penalidade do pecado do mundo. Por isso que ele ora assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque foi o primeiro momento em que Jesus se sentiu só. Ele estava carregando todo o pecado da humanidade naquela cruz. Número 2, no Calvário, o pecado foi medido e sua maldade revelada a anjos e a homens. O Calvário é o lugar da caveira, da morte. Ali, toda a maldade foi exposta através de Cristo. 3, Deus é justo. Deus é o juiz de tudo. Que o mal e o executor da penalidade que os justos juízos devem impor. Deus, ele não poderia julgar a humanidade se ele não fosse um justo juiz. Se ele não tivesse uma balança de precisão pesando ali todas as nossas gramas ou miligramas. Então Deus, ele vai nos julgar também pelas nossas obras. E número 4, Deus em si mesmo é o padrão de santidade, é o padrão de caráter, e o seu caráter determina que a malignidade é o pecado. A luz de Deus revela para nós que toda malignidade, que toda maldade, que toda esperteza, que toda malícia, que toda prostituição, que toda mentira, que todo engano é pecado. Porque em Deus não há sombras, em Deus não há variações. E se nós somos de Deus, nós devemos andar na luz, como Ele na luz está. O mal e o pecado. O mal com U é diferente do mal com L, né? Aprendemos isso lá atrás. Pode se referir àquilo que, embora aparentemente não, é sempre considerado o oposto do que é bom. Então, o mal com U é o oposto do bom. E o mal com L? O mal com L é o oposto do bem. Mal com L, oposto do bem. Mal com U, oposto do bom. Parece até aula de português, né? Enquanto que o pecado é aquilo que é concreto e ativamente oposto ao caráter de Deus. Então entenda, o que é o mal com U é o oposto daquilo que é bom. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que é concreto. O pecado é aquilo que é oposto às ordens de Deus. O que Deus mandou fazer. Toda vez que Deus manda a gente fazer alguma coisa e eu não faço, eu estou no erro. Eu estou pecando. Deus permite o mal? Até que ponto essa afirmação é verdadeira? Não há dúvida que a presença do pecado no mundo acontece porque Deus permite. Porque todas as coisas que acontecem têm uma permissão de Deus. Até mesmo o pecado.
Se Deus não quisesse, acabava com Lúcifer, acabava com os demônios. Mas existe um propósito maior para que eu e você vençamos o mal. Primeiro, o pecado serve como algum tipo de propósito divino. Aconteceu na vida de Ciro, lá na Babilônia, lá na Pérsia, aconteceu lá no Egito com o Faraó. Existem propósitos que talvez eu não entenda hoje. Professor, eu não estou conseguindo entender qual é o propósito, mas Deus vai nos revelar. Deus vai nos revelar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Número 2. Caso não houvesse um propósito divino, Deus não permitiria. Você acha que essas coisas que acontecem ao longo da história, da vida do ser humano, da minha vida, da sua vida, é por um acaso? Ah, eu não tive sorte. Ai, a minha vida é igual uma roda gigante. Não, não. Existe um propósito maior. 3. O propósito do pecado não nos é revelado. O problema do mal não nos é revelado. O porquê que o aferidor da medida se corrompeu não nos é revelado. Nós não sabemos. Embora seja a sua vontade, Deus ele não é cúmplice do mal. Mas por que Deus não é cúmplice do mal? Porque Deus nos deu um livre arbítrio. O que significa livre arbítrio? Poder de escolha, poder de decisão. Somos nós que decidimos entre a vida ou a morte, entre a bênção ou a maldição, entre o bem ou o mal. Quem decide somos nós. Nós praticamente somos aqueles que determinamos o nosso destino, determinamos o nosso futuro com a ajuda de Deus, dentro de um propósito divino. Schaeffer, que é um filósofo, é um teórico, ele nos apresenta 7 razões pelas quais Deus permite a presença e a realidade do pecado. Vejamos, primeiro, o reconhecimento divino da livre escolha, da livre criatura, do livre-arbítrio. Acabei de falar. Segundo, o valor específico dos seres redimidos. Ninguém pagaria em uma dúzia de banana R$50. Por que você não pagaria R$50 em uma dúzia de banana? Porque não vale. Se Deus mandou seu filho ao mundo para morrer pela humanidade, porque a humanidade tem muito valor. Você tem muito valor. 3. Aquisição do conhecimento divino. Também é uma razão para que possamos entender o que é pecado e saber por que o pecado entra no mundo. Conhecimento divino. 4. A instrução dos anjos. Os anjos eles foram instruídos sobre a realidade do pecado. 5. A demonstração do ódio divino ao pecado. Deus não compactua com coisas erradas. Deus não faz vistas grossas, ouvido de mercador, não. Deus tem ódio do pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. 6. O julgamento dos anjos, ou melhor, o julgamento dos justos, de todo o mal. Vai haver um julgamento
chamado o juízo do grande trono branco, e nesse julgamento, o Senhor Deus, ele vai nos dar os galardões, ele vai nos dar as recompensas. O julgamento dos justos não é um julgamento de condenação, é um julgamento de recompensa, de galardão. E sétimo, a manifestação e o exercício da graça divina. Graça é o favor imerecido, mas vai muito além do que o favor que eu e você não merecíamos. Tem até um livro do Luciano Subirá, que ele fez até uma palestra para a gente de 3 dias lá em Volta Redonda sobre a graça. E eu nunca vi ninguém falar da amplitude da graça como o Subirá falou para nós naqueles 3 dias de palestras que nós tivemos ali sobre a graça de Deus, que vai além desse favor imerecido do Senhor. Uma análise negativa do pecado. O pecado não é um acidente. Tem gente que acha assim, foi um acidente, Deus errou em alguma coisa, foi um bug. Não, pecado não é um bug, não é um acidente. Já estava previsto nos planos de Deus. Jesus, ele não é nem um plano B, tá? Jesus, ele é o plano para salvar a humanidade. Mera debilidade humana da qual a criatura não é responsável. Gente, nós precisamos aprender a autorresponsabilidade. Paulo Vieira tem um livro sobre a autorresponsabilidade muito bom. Paulo Vieira é um coach, mas tem assuntos pertinentes que o Paulo Vieira traz ali sobre a autorresponsabilidade. Porque tem gente que daqui a pouco vai querer imputar o pecado a Deus. A Deus criou o pecado. Não. O pecado é uma deliberação humana. O ser humano, ele é responsável. O coração do homem, como diz Jeremias 17:9, é enganoso. Não é apenas uma imaturidade, porque tem gente também que vai querer suavizar as consequências do pecado, dizendo que o pecado é apenas um ato de pessoas imaturas, de criancice, de molecagem, quando não é. O pecado é algo muito sério que nós devemos a cada dia fugir. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não é nem o mal em si ainda, tá? É a aparência do mal, aquilo que parece que não é honesto. Tem que ser igual a mulher do César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O pecado é a mesma coisa, ó. Fuja. Fuja da aparência do mal. O que o pecado de fato é? Primeiro, está destituído da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Segundo, a omissão do dever. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, ele está pecando, segundo Tiago. Nós sabemos o certo, mas a gente vai lá e faz o errado, né? Tem um pastor que eu trabalhava com ele que ele dizia, orelhinha, ô seu orelhinha. É justamente saber fazer o certo e fazer o errado. É um orelhudo mesmo. E por último, o declínio espiritual. Jeremias 14:7, Isaías 59:1 e 2 diz que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. E eu costumo dizer que a queda, ela não é um aclive acentuado. A queda, ela é um pouso de avião que a pessoa nem sente que o avião está caindo. Não é um aclive acentuado. É um pouso. Às vezes as pessoas nem sentem que estão caindo, nem sentem que estão no pecado, estão tão envolvidas, estão tão cegas, mas o pecado é de fato uma coisa séria.
E o pecado pessoal, professor? Objetivamente, por pecado pessoal, nós entendemos uma certa forma de pecado que acaba se originando com uma pessoa, com um indivíduo, e esse indivíduo comete aquelas práticas. Assim sendo, a pessoa é a grande responsável pelo ato, sendo ele gerado por ação externa ou não, por influências externas ou não. Essa designação inclui tanto o pecado dos anjos, que deliberadamente preferiram Lúcifer do que Deus, quanto também dos homens, eu e você, nós. O pecado pessoal ocupa grande parte do relato bíblico, o que demonstra quão grande e trágico é esse mal. Interessante que a pessoa, quando ela está envolvida no lamaçal do pecado, o inimigo das nossas almas, ele vai dando corda. Como diz o carioca, vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha. E depois que a pessoa está atolada na areia movediça do mal, quando ela já não consegue mais sair dali sozinha, aí ele expõe a pessoa, aí ele mostra para todo mundo a sua vergonha. E o pecado traumatiza. O pecado traz vergonha. Eu já fiquei sabendo de casos assim, antigamente, né? De pessoas que cometeram um pecado e elas ficaram tão envergonhadas, mas tão envergonhadas do povo da igreja, que ela se mudou até de cidade. Ela saiu do Rio de Janeiro, foi para o interior do Rio de Janeiro, lá para Nova Friburgo, um lugar que não conhecia ninguém, ninguém conhecia ela, ninguém sabia a sua história de pecado, por causa da vergonha. Por causa da vergonha. É importante destacar que o primeiro pecado, ou do primeiro pecado, é que procedem todas as outras formas de pecado. De forma que é por meio do pecado individual que as portas se abriram para todos os outros tipos de pecado. Então, Lúcifer deliberadamente comete um pecado pessoal. Ele tem a ganância, ele tem a inveja, ele quer ser maior do que o nosso Criador. E a partir do pecado de Lúcifer, efeito dominó. Todos pecaram. O pecado, ele vem na carga genética. Todas as pessoas que nascem nesse mundo são frutos do pecado. Uma análise dos termos, ela é importante para que a gente consiga ter uma boa compreensão da armatiologia, da doutrina do pecado. É indispensável o conhecimento de todos os termos inerentes e os significados, os significantes dos seus desdobramentos. Então a gente vai ter vários significados aqui e desdobramentos da palavra, do pecado, né? Quais são os termos que a gente vai usar muito? Transgressão, que é o desvio para um lado, ou a ultrapassagem daqueles limites que Deus estabeleceu. Eu gosto muito de fazer analogia sobre a cidade que eu estou morando aqui em São Paulo, São José dos Campos, que tem pelo menos aqui uns 1000 radares móveis e fixos. E tem uma via aqui, pertinho de onde eu moro, a Cassiano Ricardo, que é uma via que não tem lombada, não tem quebra-mola, não tem buraco. Facilmente você coloca nessa via 100 por hora. Mas a velocidade máxima é 80. Ou melhor, é 60. Então, se eu ultrapassar, se eu transgredir aquele limite de velocidade, eu vou levar uma multa. Vai chegar na minha casa porque tem um monte de radar aqui. Então, isso é transgredir. A mesma coisa a lei de Deus. Ultrapassar limites.
Segundo, iniquidade. Iniquidade é aquilo que é totalmente errado. Existem coisas que você sabe que alguém está fazendo ou você mesmo está praticando que é uma iniquidade, é totalmente errado. Erro é aquilo que desconsidera o certo ou quando erra o caminho. Então, quando nós erramos o caminho, várias vezes eu estou dirigindo, às vezes até meio desligado, né, em Nárnia, aí eu erro o caminho. Já aconteceu várias vezes de eu sair daqui para dar aula em algum lugar e eu tá indo para outro polo, tá indo para outro lugar. Aí no Rio de Janeiro, então, às vezes segunda-feira eu tinha que dar aula em Belfor Roxo, daqui a pouco eu tô indo pro centro de Nova Iguaçu. Ué, mas não é aqui hoje é lá em Belfor Roxo, aí voltava. Então, é um erro. Aquilo que a gente vai desconsiderar ou quando a gente erra a direção, erra o caminho. Pecado. Pecado é o que falta com a verdade. É errar o alvo. Todas as vezes que faltamos com a verdade, mentindo, e o pai da mentira é Satanás. Tem gente que mente tanto, mas mente tanto que parece até o avô da mentira. O avô da mentira. Porque o pai é o diabo. Mas tem gente que mente muito por nada, nada, nada. Isso é pecado. Perversidade. Perversidade é produção ou expressão da natureza maligna e da depravação. Hoje em dia, a humanidade está tão depravada, tão perversa, que isso já começa lá criancinha, tá? Eu estava dando aula para a turma da pós-graduação, teve uma professora que me falou que uma aluninha dela esperou o coleguinha levantar a cadeira. Quando ele colocou o pé debaixo da cadeira dela, ela foi e sentou só para ver o outro sentir dor. Só para ver o coleguinha chorar. Isso é perversidade. A natureza é maligna, é depravada desde criança. E o mal? O mal é aquilo que realmente é errado. É opor-se a Deus. Todas as vezes que eu me oponho à verdade do evangelho, eu estou praticando o mal. Tem ainda a crueldade, que é a ausência de qualquer temor a Deus, e o temor a Deus é o freio que cada um de vocês, cada um de nós precisamos ter. Se não houver temor, não há freio. É como se fosse uma carreta na descida desgovernada. É muito perigoso. Nós temos ainda a desobediência, que são as imposições de ser conduzido ou guiado nos caminhos da verdade. Essa indisposição, né? Não a disposição, a indisposição de ser guiado por Deus, de continuar caminhando na verdade. Nós temos a incredulidade, que é a falta de confiança em Deus. A incredulidade, ela aparece como o único pecado envolvido, que é o pecado universal. E nós temos também a rebeldia. A rebeldia, ela é o desprezo persistente da lei divina, na violação de todas as restrições, até que eu fique recompensado a despeito da admoestação divina. Então, são significados do pecado que a gente precisa se ater a cada um deles para entender que o pecado engloba muita coisa. O pecado não é só uma maldade, ou só uma transgressão, ou só um ato falho, ou só uma desobediência. O pecado, ele é amplo. O pecado, ele é macro. Terminando a nossa aula de hoje,
fazendo aí uma breve conclusão daquilo que nós tratamos esse mês, o pecado, ele é um termo religioso, o mal é um termo filosófico. Vou repetir. O pecado é um termo religioso, o mal é um termo filosófico. E ele denota toda a condição, circunstância ou ato que alguém, de qualquer maneira, de qualquer grau, que interfere na perfeição completa ou na alegria do ser, seja o ser humano físico, seja o metafísico, seja o moral. Então, pecado é um termo religioso, teológico, e o mal é um termo filosófico. Mas em todo pecado existe o mal, e em todo mal é uma manifestação de um pecado, de um mau hábito. O mau hábito é o termo ético. Tem pessoas que não sabem se comportar em sociedade. É um mal moral, interpretado como uma ofensa contra o ideal ou contra a lei dada na natureza do homem. É uma mancha deixada pelo abandono da natureza. Eu costumo dizer para os meus alunos mais antigos que a pessoa de Deus, o homem de Deus, ele não tem que ter mancha nem na camisa, nem na blusa, quanto mais na vida. Eu, se antes dessa aula aqui, tivesse bebendo um suco ou um refrigerante, e na hora que eu fosse beber, derramasse na minha camisa, entornasse, sujasse a minha blusa, na mesma hora eu ia trocar. Porque eu não quero aparecer diante de vocês aqui com mancha na camisa, sujo. Se o homem de Deus não pode ter mancha nem na camisa, inclusive na vida. Eu conheço grandes homens de Deus que têm uma marca negativa no seu ministério, caíram no descrédito porque deixaram o pecado em algum momento lhes dominar. E crime? Crime é o termo legal e denota uma violação aberta, pública, da lei que uma sociedade ou Estado estruturou para sua própria preservação e também para a proteção dos seus. Todas as vezes que violamos a lei, nós estamos cometendo um crime. E se violamos a lei de Deus, nós estamos cometendo um pecado, um deslize. Então é importante vocês entenderem cada termo, cada significado, cada código, para que você possa ter um panorama aprofundado sobre o pecado. Claro que em 5 aulas a gente não vai conseguir falar tudo, mas você pode buscar comprando uma teologia sistemática do Pannenberg, do Gruden, do Walter Brunelli e tantas outras teologias sistemáticas que nós temos por aí, porque nós não podemos parar de estudar. Teologia, a Priscila está mostrando uma aqui, deixa eu te colocar maior aqui que eu não enxergo de longe, ainda estou sem óculos. A dela é do Eurico Bernsky, essa eu não conheço, mas deve ser boa. Toda teologia sistemática, pelo menos a maioria delas que eu já li, são ótimas. Então a Priscila está mostrando para vocês a sistemática dela. Aqui estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, você pode me contactar e nós estaremos juntos, se Deus permitir, numa próxima oportunidade. Até mais!